Em meio ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que se estende até 2025, a Força Aérea Ucraniana enfrentou uma pressão crescente dos ataques de drones russos Shahed-136. Esses veículos aéreos não tripulados, capazes de carregar uma ogiva de 40 quilos e voar até 2.000 quilômetros, causaram danos graves à infraestrutura civil e militar da Ucrânia, desde usinas de energia até centros de comando. Para combater essa ameaça, a inteligência ucraniana identificou uma grande instalação de produção de Shahed-136 perto da cidade de Tokmak, localizada a 350 quilômetros em território controlado pela Rússia, como um alvo prioritário. Esta instalação, protegida por sistemas avançados de defesa aérea e equipamentos de guerra eletrônica, produzia 40 drones Shahed-136 por semana, sendo um fornecedor-chave para as campanhas de ataque de drones da Rússia. Uma operação ousada foi planejada. Usar um caça MiG-29 antigo, modificado para carregar bombas guiadas de precisão americanas, GBU-39/, para destruir a fábrica. A missão exigia não apenas habilidades excepcionais de pilotagem, mas também a capacidade de atravessar redes densas de defesa aérea e interferências eletromagnéticas intensas. Às 2h45 da tarde, horário local, no dia 27 de junho, um MiG-29 ucraniano da 40ª Brigada de Aviação Tática, baseada em Vassilkiv, fez uma curva brusca à esquerda quando seu sistema de interface de armas alertou sobre uma voltagem anormal. A aeronave, atualizada a partir de uma fuselagem soviética MiG-29A, não projetada para munições guiadas modernas, agora carregava 4 bombas de pequeno diâmetro GBU-39/B em suportes improvisados feitos de peças de tanques T-64. Cada bomba pesava 113 quilos, com uma ogiva de 37 quilos, equipada com orientação combinada de GPS e inercial, além de um sensor infravermelho não resfriado, garantindo 94% de confiabilidade na aquisição de alvos. O piloto, capitão Oleksandr Mikhailenko, de 32 anos, codinome Sokil, era um dos mais experientes da brigada, com mais de 1.200 horas de voo no MiG-29. O voo em direção ao alvo, a fábrica de drones russa, seguia tranquilo até então, mas tudo estava prestes a mudar em segundos. O receptor de alerta de radar SPO-15 do piloto soou de repente, detectando sinais de um radar 64N6E do sistema S-300 PMU-2 a 95 km de distância. Esse radar, que escaneia a cada 10 segundos, podia detectar alvos em média altitude até 300 km, sendo uma ameaça primária na área. O capitão Mikhailenko, treinado por centenas de missões, desceu imediatamente para 120 metros, usando colinas e vales para minimizar sua assinatura de radar. Ele verificou rapidamente o display tático em um iPad adaptado no cockpit, uma solução improvisada, mas eficaz dos ucranianos para mostrar coordenadas do alvo e dados da missão. As bombas GBU-39 iniciaram a sequência, cada uma exigindo trava de GPS, calibração inercial com precisão de 3 metros e confirmação de conexão com a interface digital projetada pelos ucranianos. Em teoria, o processo levava apenas 30 segundos. Mas a realidade foi muito mais dura. O sistema de interface, soldado à mão em um depósito perto da linha de frente, falhou devido a picos de voltagem instáveis do circuito elétrico de 28 volts do MiG-29. Uma falha menor na fiação, reutilizada de eletrônicos da era soviética, causou atrasos na ativação das bombas. O capitão Mikhailenko manteve a calma, verificando os medidores no painel enquanto o suor escorria pela testa sob a pressão do tempo e a ameaça iminente do radar S-300. Às 2h48 da tarde, após 2 minutos tensos, todas as 4 bombas finalmente indicaram status pronto.
A tela do iPad mostrou as coordenadas do alvo, a fábrica de drones em território controlado pela Rússia. Essa instalação, perto de Tokmak, era o maior centro de fabricação de drones da região, com linhas de montagem altamente automatizadas, produzindo 40 unidades Shahed 136 por semana. Cada Shahed 136, com 3,5 metros de comprimento e uma envergadura de 2,5 metros, era equipado com um motor MD-550, voando a 180 km por hora e carregando uma ogiva explosiva de 40 quilos. Esses drones, geralmente lançados de plataformas móveis, devastaram cidades como Kiev e Odessa, destruindo usinas, hospitais e escolas. Relatórios de inteligência indicavam proteção por um sistema de guerra eletrônica Krasuka-4, que interferia com 500 watts nas frequências L1 e L2 do GPS, criando um raio de interferência de 250 km, além de uma rede de defesa aérea com sistemas S-300 PMU-2, S-400 Triumph e 2 unidades SA-15 Tor-M1. Uma bateria Panzer S-1 com radar 1RS-2-E e mísseis 57E6 que atingem Mach 3, protegia a área imediata. O piloto verificou o combustível. 2.100 quilômetros de alcance restavam, suficiente para completar a missão e retornar a Vassilkiv, a 680 quilômetros de distância. No entanto, após liberar as bombas, ele teria apenas 18 minutos em espaço aéreo hostil antes que o combustível mínimo, 750 quilos de querosene, forçasse a retirada. Sua mente estava totalmente focada, calculando cada manobra para evitar detecção. Ele sabia que o radar 64N6 do S-300 intensificava as varreduras, enquanto um sistema SA-15 ao sudeste, equipado com radar 9S-36 e mísseis 9M317, eficazes até 14 km, começava a sondar. Cada 9M317, pesando 715 quilos, podia atingir Mach 2.8 e travar alvos em baixa altitude por radar ativo. Em 6 minutos, ele precisaria subir para 4.500 metros para liberar as bombas, um movimento arriscado que o exporia à rede completa de defesa aérea russa. As bombas GBU-39, com um alcance de planeio de 110 km a partir de 4.500 metros, foram projetadas para atravessar interferências eletrônicas com orientação inercial e sensores infravermelhos não resfriados. O sensor, com uma matriz de imagem térmica de 256 por 256, podia identificar alvos como telhados metálicos de fábricas com 94% de confiabilidade, mesmo em forte interferência. No entanto, a orientação inicial dependia de sinais de GPS vulneráveis à disrupção do Krasuka-4. Se o GPS falhasse, a orientação inercial assumia, mas a precisão podia cair para 12 metros após 110 quilômetros de planeio. De repente, uma sobrecarga de 31 volts por 3 segundos atingiu os suportes das bombas. Os suportes, feitos de aço de tanques T-64, consumiam 32 amperes em circuitos projetados para 20 amperes, levando o sistema ao limite. O capitão Mikhailenko verificou os indicadores, torcendo para que o sistema aguentasse até a liberação. Em algum lugar na fiação improvisada, a engenharia de campo ucraniana lutava para integrar eletrônicos da era soviética com armas modernas. O piloto acelerou ao máximo com os 2 motores RD-33, entregando cada um 8.300 quilos de empuxo, rugindo em resposta. A velocidade da aeronave subiu para 900 km por hora, causando leves vibrações no cockpit, enquanto ele guiava o MiG-29 por vales estreitos a apenas 120 metros do solo. O vento uivava sobre a fuselagem, misturando-se aos tons de alerta de radar em uma sinfonia tensa.
Ao entrar no espaço aéreo contestado às 2h51 da tarde, todos os receptores de ameaça no painel acenderam vividamente. O radar 92NCE Gravestone do S-400, posicionado perto de Melitopol, a 120 km, travou com uma potência de 350 watts, emitindo energia eletromagnética suficiente para aquecer a carenagem do radar AN/APG-66 do MiG-29. Simultaneamente, 2 sistemas SA-15 do Sudeste e Noroeste, usando radares 9S-36 de banda X, começaram a rastrear. Uma unidade Panzer S-1, a 35 km do alvo, ativou seu radar 1RS-21E, caçando intrusos em baixa altitude. Além disso, o Krasuka-4 interferia com 500 watts nas frequências L1 e L2 do GPS, interrompendo sinais de satélite. O capitão Mikhailenko sentiu o peso da pressão. Em 19 minutos, ele saberia se 4 bombas GBU-39, montadas em suportes reciclados, poderiam superar uma das defesas mais sofisticadas fora de Moscou. Às 3h15 da tarde, o piloto virou à direita, voando por uma estreita janela de 8 km entre zonas de cobertura sobrepostas do S-300. Essa rota, mapeada pela inteligência ucraniana com dados de satélites da OTAN e do RQ-4 Global Hawk, exigia navegar por um corredor entre cadeias de montanhas baixas pelos próximos 7 minutos. Dados do RQ-4, coletados 48 horas antes, identificaram posições e lacunas de cobertura de radares russos, chamadas de zonas mortas de radar, devido à curvatura da Terra e ao mascaramento do terreno. O capitão Mikhailenko manteve 900 km por hora a 120 metros, às vezes voando a apenas 20 metros acima das copas das árvores. Ele ajustava o manche constantemente, confiando em habilidade e instinto para evitar colisões com o terreno. Um erro mínimo, 1,9 km à esquerda, o exporia ao radar S-300 ocidental. 3 km à direita e os mísseis 9M317 do SA-15 encerrariam a missão. Essa janela existia devido a limitações físicas. O radar 64N6 do S-300 não conseguia detectar alvos abaixo de 240 metros a 95 quilômetros por causa da curvatura da Terra. As baterias S-300 priorizavam ameaças em alta altitude a partir de 10.000 metros, criando pontos cegos exploráveis em baixa altitude. No entanto, o corredor exigia precisão segundo a segundo. O capitão Mikhailenko, com os olhos fixos no display de terreno e no receptor SPO-15, sentiu seu coração disparar com cada flutuação de sinal de radar. Ele lembrou das palavras de seu comandante antes do voo. Se você sobreviver a este corredor, terá uma chance de fazer história. Às 3h18, o SPO-15 registrou um novo sinal. Uma unidade móvel SA-15, a 45 km a sudeste, parou, provavelmente porque a tripulação suspeitou de uma vulnerabilidade na cobertura. Eles ativaram o radar 9S-36, escaneando a 10 GHz para intrusos táticos em baixa altitude. Mikhailenko desceu para 80 metros, seguindo um leito de rio seco, onde linhas de energia desatualizadas, ausentes dos mapas da missão, surgiram como perigos súbitos. A fuselagem prateada e descascada do MiG-29 passou a poucos metros dos fios, forçando-o a segurar o manche com firmeza. A pressão aumentava enquanto um Panzer S-1 perto do alvo, a 35 km, começava a escanear com o radar 1RS-21E. Projetado para combater aeronaves e mísseis de cruzeiro em baixa altitude, ele podia disparar 12 mísseis 57E6 em 90 segundos, cada um atingindo Mach 3 com um alcance de 19 km.
O capitão Mikhailenko sabia que uma trava do Pantsir significava chances quase nulas de sobrevivência. Ele verificou o mapa de terreno no iPad, confirmando que o leito do rio mascararia os sinais de radar por mais 2 minutos, suficiente para se aproximar do ponto de liberação. Às 3h22, o piloto executou uma manobra de 4G, subindo para 4.500 metros. O SPO-15 acendeu enquanto o radar Gravestone do S-400 e 2 unidades 9S-36 do SA-15 travaram simultaneamente. A energia eletromagnética do S-400 a 350 watts superaqueceu a carenagem do AN/APG-66, acionando alertas de superaquecimento no painel. O capitão Mikhailenko, com base em missões anteriores, sabia que o Gravestone podia guiar mísseis 40N6E a Mach 6 até 380 km, podendo atingir em 24 segundos se travado. Ele tinha 90 segundos para liberar antes de entrar no alcance letal. Felizmente, 45 minutos antes, 2 aviões ucranianos Su-24 lançaram 4 mísseis anti-radiação AGM-88 HARM contra radares S-300 perto de Tokmak, forçando-os a reduzir operações para evitar destruição. Ao mesmo tempo, uma unidade de guerra eletrônica ucraniana lançou iscas ADM-160 MALD, emitindo assinaturas que imitavam um ataque de 8 aeronaves vindo do noroeste. Essas iscas, com seções transversais de radar equivalentes a caças, desviaram a atenção do S-400 e SA-15, criando uma breve janela. O capitão Mikhailenko, aproximando-se sozinho do sudeste, aproveitou essa brecha para alcançar a posição de liberação. Ao atingir 4.500 metros, o computador tático mostrou 12 minutos de combustível restantes, equivalentes a 750 quilos de querosene. As bombas GBU-39 completaram as verificações finais, com receptores GPS rastreando 5 satélites para uma precisão de 3 metros. As coordenadas pré-carregadas miravam o salão principal de montagem, a oficina de eletrônicos, o armazenamento de drones e a área de logística. O capitão Mikhailenko olhou para a tela tática uma última vez, notando a bateria SA-15 mais próxima, a 40 km a sudoeste, em status de lançamento. O S-400 de Melitopol preparava-se para disparar, mas cálculos indicavam que os mísseis 40N6E chegariam 30 segundos após a liberação. O sistema Krasuka-4, posicionado a 82 km do alvo, interferia com 500 watts nas frequências L1 e L2, inundando o GPS com ruído branco. A Rússia visava cegar armas guiadas de precisão, forçando desvios. Mas a GBU-39, projetada pela Boeing com medidas avançadas contra a interferência, usava algoritmos adaptativos para mudar para o modo inercial em GPS fraco. O sensor infravermelho, distinguindo o calor do telhado da fábrica do entorno, garantia precisão em meio a forte interferência. O capitão Mikhailenko sabia que o destino de milhares de civis ucranianos sofrendo ataques de Shahed-136 dependia dos 150 quilos de explosivos destas 4 bombas. Às 3h28, o piloto liberou a primeira GBU-39. A aeronave tremeu levemente quando o suporte direito soltou a bomba de 113 quilos. O GPS da bomba detectou interferência imediata, com sinal ruído abaixo de 0.1. Em 200 milissegundos, seu computador mudou para o modo inercial, usando dados de acelerômetro e giroscópio para manter uma precisão de 8 metros após 88 quilômetros de planeio. Ele liberou a segunda após 6 segundos, mirando a oficina de eletrônicos, depois a terceira e a quarta em 12 segundos, direcionadas ao armazenamento e à logística.
Cada bomba abriu as asas após 2,7 segundos, passando de balística para planeio controlado com uma razão de sustentação arrasto de 20:1, atingindo 180 metros por segundo. O computador de bordo, com um processador de 400 MHz, calculou trajetórias convergentes de ângulos variados, garantindo que defesas de ponto como o Pantsir S-1 não pudessem engajar todas as 4 simultaneamente. As bombas atravessaram 88 quilômetros em espaço aéreo contestado, espaçadas por 30 segundos para maximizar a destruição sequencial. O capitão Mikhailenko, sem esperar o impacto, inverteu o jato e puxou 5G para mergulhar de volta a 120 metros, buscando cobertura do terreno. O SPO-15 acendeu quando o radar 9S-36 de um SA-15 mudou para o modo de rastreamento. Às 3 horas e 29 minutos, a bateria mais próxima lançou 2 mísseis 9M317, cada um com 715 quilos, acelerando para Mach 2.8 em 3 segundos. O capitão Mikhailenko, usando dados de terreno, manobrou o MiG-29 para um vale estreito, onde colinas interrompiam as travas de radar. Cálculos de interceptação mostravam que os mísseis chegariam após 45 segundos, quando o jato já estaria mascarado. Enquanto isso, o Pantsir S-1 ativou o radar 1RS-2-1E, mas o terreno desordenado impediu a trava. Mikhailenko suspirou aliviado, embora ciente de que os perigos persistiam. Enquanto isso, as bombas GBU-39 continuavam. Às 3 horas e 31 minutos, os sinais de GPS atravessaram a interferência do Krasuka-4, permitindo atualizações de posição com precisão de 8 metros contra trajetórias projetadas. O sistema inercial, com acelerômetros MEMS e giroscópios a laser, manteve a precisão no ambiente de interferência mais intenso do mundo. A bomba líder adquiriu o alvo às 3 horas e 32 minutos, usando infravermelho para corresponder ao telhado metálico do salão de montagem, com 94% de confiança. Ela ajustou-se com aletas traseiras, impactando a 68 graus, perfurando o telhado reforçado e detonando com 37 quilos de equivalente a TNT, destruindo a linha de montagem principal. A segunda bomba atingiu a oficina de eletrônicos às 3 horas e 33 minutos, onde estavam as estações de programação dos sistemas de orientação do Shahed 136. A terceira impactou o armazenamento às 3 horas, 33 minutos e 41 segundos, onde entre 15 e 20 drones Shahed 136 completos, cada um com 40 quilos de explosivos, estavam guardados. Explosões secundárias, equivalendo a 800 quilos de TNT, obliteraram o depósito e ergueram uma coluna de fumaça de 900 metros. A quarta, atingindo a logística às 3 horas, 34 minutos e 11 segundos, destruiu combustível, peças sobressalentes e equipamentos de manutenção no valor de aproximadamente 66 milhões de reais, interrompendo a cadeia de suprimento de drones do sul da Rússia. Os operadores do Krasuka-4, a 82 quilômetros de distância, perceberam o fracasso quando explosões abalaram o complexo. O sistema deles interferiu no GPS como anunciado, mas a GBU-39, integrada pela Boeing, mudou para inercial e infravermelho sem problemas. Engenheiros americanos, estudando a guerra eletrônica russa desde a Guerra Fria, embutiram algoritmos adaptativos em cada circuito. Mas a missão do capitão Mikhailenko ainda não estava concluída. Ele ainda precisava sobreviver ao retorno. Às 3 horas e 34 minutos, o piloto nivelou a 120 metros com 750 quilos de combustível restantes. O computador tático projetava 12 minutos até o espaço aéreo ucraniano, a 180 quilômetros de distância.
O SPO-15 mostrou 4 mísseis 9M317 de 2 baterias SA-15, mas o Vale do Rio Molokná, com colinas de 200 metros, quebrou as travas após 45 segundos. Os mísseis autodestruíram-se inofensivamente ao perder a orientação. No entanto, o Comando de Defesa Aérea Russa em Berdiansk acionou 2 caças Su-35S, cada um carregando 6 mísseis R-77 com alcance de 110 quilômetros, para interceptar o MiG-29. O Su-35S, com radares N035 Irbis-E, detectando até 400 quilômetros, aceleraram para Mach 2.4. Mas a 120 metros, a assinatura de radar do MiG-29 se misturava ao terreno, impedindo travas do Irbis-E. O capitão Mikhailenko, sabendo que subir o exporia, permaneceu baixo, ajustando constantemente para explorar vales e colinas. Ele cruzou o Molokná às 3 horas e 38 minutos, marcando a saída da cobertura eficaz de radar russa. As baterias SA-15 perderam o rastreamento. Os Su-35S perseguiram, mas, com alto consumo de combustível, retornaram após 6 minutos, enquanto o MiG-29 se aproximava a 75 quilômetros do espaço aéreo ucraniano. O capitão Mikhailenko, com um uniforme encharcado de suor, verificou os medidores. O combustível estava em 400 quilos, suficiente para mais 8 minutos. Ele reduziu para 700 km por hora para otimizar o alcance, monitorando o SPO-15 por novas ameaças. Às 3 horas e 46 minutos, ele cruzou a linha para o espaço aéreo controlado pela Ucrânia. Aplausos do controle em solo crepitaram pelo rádio enquanto ele relatava: Sokil, missão cumprida, retornando. A análise pós-missão pela inteligência ucraniana e conselheiros da OTAN confirmou o sucesso da operação. As 4 bombas GBU-39 mantiveram uma precisão de 12 metros apesar da interferência contínua do Krasukha-4. As explosões destruíram 70% da instalação de drones, interrompendo o suprimento de Shahed 136 por pelo menos 3 meses. Perdas estimadas: 20 drones completos, 15 estações de programação e milhões de reais em equipamentos de logística. O Krasukha-4, operando como projetado, não conseguiu derrotar a GBU-39, construída com contramedidas para a guerra eletrônica russa desde o início. A engenhosidade da Ucrânia, transformando um MiG-29 de 40 anos em uma plataforma de ataque de precisão, garantiu uma vitória tática crucial, poupando milhares de civis de ataques de Shahed 136. O capitão Mikhailenko, pousando em segurança em Vassilkiv às 4 horas e 12 minutos da tarde, saiu do cockpit com as pernas trêmulas. Ele olhou para o MiG-29, sua pintura prateada descascada e suportes de bombas improvisados simbolizando a resiliência ucraniana. A missão não apenas destruiu uma fábrica, mas enviou um sinal aos adversários. Mesmo com recursos limitados, a Ucrânia podia superar os sistemas mais avançados. Perguntado sobre seus sentimentos após a missão, ele apenas sorriu. Eu só fiz meu trabalho, mas hoje nós vencemos.